Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nossa Masterclass. No dia de hoje, nós vamos estar trabalhando com uma apresentação de nutracêuticos integrativos, na prática clínica. Então, é como nós efetivamente usamos os nutracêuticos no consultório, como podemos utilizá-los dentro de uma lógica integrativa, dentro desse processo de transformação, identificando a origem dos processos fisiopatológicos, das doenças, a origem dos processos geradores dessas doenças e sintomas. Então, vamos trabalhar dentro desse contexto. A ideia inicial pensada para esse seminário começar com uma definição do que é nutracêutico, né? Ainda existe uma grande polêmica ao nível das agências regulatórias, o que muda esse conceito de país para país. O que a gente sabe de fato é que nutracêuticos são substâncias bioativas e que são obtidas a partir de alimentos, de plantas medicinais ou de compostos naturais que podem então servir, ter um valor nutritivo, ter efeitos biológicos e ter benefício terapêutico para a saúde das pessoas. Por isso, eles são definidos como nutra, porque são de origem nutricional, mas cêuticos, porque têm uma atividade biológica associada. E sempre que a gente menciona, então, nutracêuticos, suplementos nutricionais ou protocolos que envolvam esses elementos para o tratamento das pessoas, a gente precisa saber que antes de mais nada, antes de tudo, na verdade, nós temos que mudar um pouquinho o nosso conceito do que é a alimentação, né? A alimentação. Na verdade, tinha uma frase que ecoou por muitos anos no meio científico, que é: nós somos o que comemos, né? Na verdade, se a gente analisar, nós somos o que absorvemos dos alimentos que comemos. Então, fundamentalmente, nós somos aquilo que absorvemos daquilo que comemos. E mais do que isso, se a gente aprofundar no mecanismo de utilização dessas unidades nutricionais obtidas a partir dos alimentos, nós vamos perceber que somos aquilo que absorvemos e transportamos e utilizamos ao nível celular. Então, tem um longo caminho entre o alimento e a unidade celular que vai utilizar esses nutrientes para as suas finalidades fisiológicas. Então, fundamentalmente, nós temos que mudar o nosso conceito para que somos aquilo que absorvemos dos alimentos que comemos e daquilo que transportamos e utilizamos ao nível celular. E aí sim a gente tem uma reprodução exata de todo o transporte desses alimentos, desses nutrientes, até o nível celular, onde ele é efetivamente empregado. E por isso, nutracêuticos, e esse conceito a gente está levando para toda a humanidade, né? Porque esse é o nosso propósito maior nessa boa ciência para toda a humanidade. Incluem fundamentalmente vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, polifenóis, antioxidantes, extratos padronizados de plantas, probióticos, metabólitos naturais e que tenham algum impacto clínico, que trazem algum benefício. Então, quando a gente analisa o alimento e esse alimento é processado no nosso sistema digestivo, ele vira alimento, vira unidades nutricionais. Essas unidades nutricionais, que são obtidas a partir dos nutrientes que cada alimento contém, então vamos lá, a gente tem carboidratos como alimento, como nutriente dentro dos alimentos. A gente tem proteínas, nós temos lipídios, nós temos vitaminas, nós temos água. Todos esses componentes são nutrientes essenciais. E a partir desse nutriente essencial, eles são digeridos nas suas unidades morfológicas funcionais. Então, os carboidratos geram açúcares primários, glicose, frutose e galactose. Todas as proteínas vão gerar os seus aminoácidos livres.
Todas as gorduras vão gerar ácidos graxos, colesterol, ésteres de colesterol, que vão compor então todas as unidades nutricionais absorvidas e que vão ser transportadas pela corrente sanguínea até as unidades celulares, onde vão desempenhar o seu papel. No músculo vai ajudar a contrair ou relaxar, no neurônio ajudar a transportar os neurotransmissores, comunicação neural. Então, de fato, o que a gente precisa reorganizar em termos conceituais é que esses nutracêuticos, eles são o resultado final que vai contribuir para as funções biológicas associadas à função de cada uma das células. O músculo vai contrair melhor ou relaxar melhor se estiver bem nutrido. Uma, um neurônio vai poder fazer neurotransmissão melhor se estiver com um percentual de nutrientes adequados. Uma glândula vai poder produzir os seus hormônios e secretá-los se estiver com uma nutrição adequada. Então, nutracêutico sempre melhora a condição funcional das nossas células. Por isso, o conceito efetivamente mudou para que a gente possa encontrá-lo também como suplementos funcionais, como aditivos funcionais, como cofatores bioquímicos essenciais, ou como vitaminas, ou como oligoelementos. Todos esses componentes acabam sendo enquadrados dentro do conceito de nutracêutico, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. E o que a gente estava falando efetivamente é que, nessa definição integrativa do que é nutrição celular, nós precisamos levar em consideração sempre que é a partir do contexto da absorção dessas unidades nutricionais para os vasos, nós vamos ter uma distribuição plasmática dessa concentração absorvida, e essa distribuição pelos vasos chega até os tecidos por um sistema capilar. Então, o sistema arterial leva os nutrientes, as unidades nutricionais, até o ambiente celular, e ainda nesse ambiente celular, esses nutrientes precisam vencer a barreira das, das estruturas pericelulares. É tudo aquilo que está próximo no entorno de cada uma das nossas células. Então, esse fluxo, que parece ser um caminho muito curto, é, na grande maioria das vezes, um caminho que pode ser tortuoso e longo para alguns nutrientes. Por quê? Dependendo das características desse ambiente pericelular, se tem radicais livres, se tem mediadores inflamatórios, se tem proteínas oxidadas, se temos metais pesados, se temos restos bacterianos, muito possivelmente, essas unidades nutricionais, os aminoácidos, os açúcares, a glicose, os ácidos graxos, o colesterol, que vão compor as funções biológicas de cada uma das nossas células, podem não chegar de fato a atingir o objetivo que é entrar dentro da célula e ser aproveitado como uma peça bioquímica de reposição. E muitas vezes, dentro desse contexto, o que acontece é que nem o oxigênio que nós transportamos através do sistema, de ligação com a hemoglobina é capaz de transpor essa barreira de lixos bioquímicos que vão estar no entorno dessas células, nesse ambiente pericelular. E essa barreira física, química e biológica que podem estar no entorno celular é que leva, em muitos casos, a uma desnutrição celular. Quando a gente tem uma perda funcional ou características bioquímicas alteradas dentro da célula, essa célula perde viabilidade celular, ou seja, ela deixa de promover a sua ação fisiológica e passa a ter um comprometimento funcional, que leva a um conjunto de sintomas, que leva a uma percepção de uma doença. Por exemplo, se a gente tem um componente de mediador inflamatório, de radical livre, de metal pesado no entorno de um músculo, quando nós necessitarmos de oxigênio para fazer
energia para os músculos, precisarmos de glicose para fazer cadeia respiratória, para fazermos ATP dentro dos músculos e recrutarmos isso do ambiente vascular, seguramente, se o ambiente pericelular estiver cheio desses componentes, certamente a gente tem um prejuízo da capacidade contrátil. O músculo não vai contrair com a mesma capacidade. Uma célula glandular não vai secretar os seus hormônios ou não vai sintetizar os seus hormônios com a mesma velocidade. Um neurotransmissor não vai ser liberado com a mesma frequência de estimulação. Então, o que a gente precisa compreender é que, na grande maioria das vezes, os componentes extracelulares formam essa barreira invisível, imperceptível, para que as células desempenhem as suas funções biológicas através do uso dessas unidades nutricionais como peças bioquímicas de reposição. Então, precisamos, como por exemplo, nesse caso aqui da cadeia de síntese de hormônios, os hormônios são peças fundamentais para a regulação de todos os processos biológicos que nós temos no nosso corpo. E a partir dos alimentos, que são então convertidos nas unidades nutricionais, colesterol, aminoácidos, essas unidades são absorvidas, distribuídas até as glândulas e os neurônios e servem de substrato para a produção desses hormônios, que são produzidos basicamente por expressão gênica. Então, nós temos uma ativação do processo de expressão gênica para a produção de peptídeos com função hormonal, e essa função de síntese hormonal, ela depende da característica de aminoácidos disponíveis para serem encadeados na sequência peptídica para a síntese desses hormônios peptídicos. De outra maneira, os hormônios esteroidais, esses hormônios esteroidais dependem fundamentalmente de colesterol. Se não tivermos colesterol disponível dentro das glândulas dos ovários, dos testículos, da glândula adrenal, e nesses órgãos, nesses tecidos, nessas glândulas que produzem esses hormônios esteroidais, se não houver colesterol, a gente tem uma perda funcional progressiva da capacidade de síntese desses hormônios. E para que o colesterol chegue até as glândulas, precisa ser transportado, precisa ser transportado e carreado através desse espaço intersticial extracelular, para que haja então a disponibilidade dele dentro da célula. Da mesma forma, aqueles hormônios que dependem de síntese enzimática, por exemplo, os hormônios da tireoide, T3, o T4, são produzidos a partir de uma síntese enzimática em que precisa de tirosina, que vai gerar tiroglobulina, que vai absorver junto com o iodo para formar o T4, 80% deles na tireoide, T3, 20% deles produzidos diretamente na tireoide. E nesse contexto, o que de fato acontece é que, se não tivermos um mecanismo carreador dessas unidades nutricionais para dentro da célula, num ambiente favorável, seguramente a gente tem uma perda funcional. Se não tivermos hormônios suficientes, a ativação dos receptores não vai acontecer, os sinais de transdução desses hormônios não desencadearão as ações celulares, e aí toda a nossa resposta biológica associada a esses hormônios vão estar prejudicadas. Então, muito mais do que só comer bem, a gente tem que digerir bem, transportar, absorver bem, distribuir bem e transportar através desse ambiente pericelular essas unidades nutricionais para que tudo funcione adequadamente. É uma barreira longa, um caminho longo desde o alimento até as funções biológicas que cada uma dessas unidades produz. De fato, aqui o que a gente precisa saber então é que como esses lixos extracelulares produzem alterações funcionais no nosso organismo e como melhorar essa condição efetivamente. Radicais livres, por exemplo, são produzidos durante o processo de superestimulação mitocondrial, geram oxidações, incluindo a peroxidação lipídica,
Os metais pesados geram envenenamento por metais, intoxicações por metais. Os mediadores inflamatórios geram recrutamento quimiotático, geram destruição celular, geram inflamação adicional. As os lixos, as proteínas bacterianas, os lipopolissacarídeos, os peptidoglicanos das bactérias podem fazer uma sensibilização do sistema imune. Proteínas oxidadas geram apoptose, mutação e alterações gênicas ao nível celular. O que na medicina integrativa, exatamente o que a gente faz é trabalhar os contextos dessa limpeza, direto ou indiretamente, nós estamos fazendo uma reorganização desse ambiente pericelular, fazendo desoxidação, desintoxicação, desinflamação, dessensibilização imunológica e proteção celular. O objetivo de toda a manutenção do processo de saúde plena passa por esses cinco mecanismos. Para isso, a gente precisa da suplementação nutricional, dos suplementos dos nutracêuticos, aplicados com as funções de antioxidante, quelantes, anti-inflamatórios naturais, imunomoduladores e os senolíticos. Então, se nós tivermos um arsenal com esses cinco elementos chaves, com essas funções básicas, cara, as enfermidades seguramente, as doenças seguramente serão debeladas. Nós estaremos trabalhando na melhor condição biológica para a qual a célula foi pensada, porque vamos fazer chegar os nutrientes adequadamente, as unidades nutricionais adequadamente dentro do contexto celular. Então, objetivo principal dos nutracêuticos: regular o estado de oxidação, diminuir o estado de intoxicação, reduzir os quadros inflamatórios locais, reduzir a sensibilização imunológica e proteger as células das mutações e dos processos de envelhecimento precoce, com protocolos senolíticos. E aí a gente pode usar plantas medicinais, vitaminas, cofatores, oligoelementos, que todos eles vão ter um mecanismo sinérgico. Muitas vezes eu recebi um comentário de um colega médico, um oncologista, que pegou uma das minhas formulações. Um absurdo ter 10 componentes numa fórmula, porque tinha magnésio, zinco, selênio, tinha coenzima Q10, tinha vitamina B3, B6, B9 e B12. Depois tinha vitânia sonífera, que era um adaptógeno, astragalos mongólicos, sedum roseum, tudo isso numa forma de sachê, um sachêzinho, todos os componentes, que dispersos em água, em leite vegetal, em um suco, garantem o aporte de todos esses componentes. Veja o que eu estava fazendo ali com aquela suplementação, repondo oligoelementos, repondo vitaminas e cofatores bioquímicos, repondo plantas medicinais para fazer uma ação conjunta. E cada uma delas tem uma determinada função biológica dentro do nosso organismo. Trabalha em sinergia, em associação para a garantia da melhor eficácia do processo celular. E ele não entendia especificamente por que que o paciente melhorou quando consumiu o suplemento, quando ele teve mais energia, por que que ele teve mais recuperação imunológica, por que que melhoraram as respostas dos neurotransmissores, por que que ele teve a reduzida sua névoa mental, melhorou o processo cognitivo, melhorou o aporte de força muscular. Claro, a gente está repondo os componentes celulares necessários para cada uma das funções biológicas que as células esperam e não tratando isoladamente um determinado sintoma. Então, por isso que os nutracêuticos são essenciais, essenciais na vida e na prescrição do profissional de saúde integrativo, porque a gente tem visto na população o aumento das doenças crônicas inflamatórias, muito frequentemente, a limitação da medicina convencional na resolução desses processos crônicos,
tratando basicamente os sintomas. A gente não vê hoje opções terapêuticas capazes de serem resolutivas do quadro clínico, exceto em quadros de condições mais agudas. Mas para doenças crônicas, o que se faz efetivamente é tratar sintoma, tratar o sintoma, tratar o sintoma. E enquanto estiver usando medicamento, vai tratando o sintoma. Só que se não houver uma intervenção na origem, na causa do processo, vai tomar remédio até o final da vida, vai continuar sendo refém da medicalização. E a gente tem pacientes que buscam intervenções que restaurem a fisiologia. Cada vez mais a gente está recebendo pacientes que chegam no consultório aqui, na nossa clínica, com pilhas de exames laboratoriais, com pilhas de receitas de medicamentos sintomáticos e que continuam doentes. Então não faz sentido nenhum, né? Porque apesar de ter uma avaliação bioquímica boa, definida, apesar de estar usando um volume grande de medicamentos, continua com sintomas e doenças presentes. Então a ideia é o contrário, é trazer o mais possível a resposta fisiológica ao fisiológico, né? À função a qual a célula está habilitada geneticamente a ser desenvolvida. E a oportunidade que a gente tem com isso é integrar esses nutracêuticos com estilo de vida, com uma redução da medicalização através do ajuste farmacoterapêutico, que nos permite toda essa modelagem do ambiente celular, garantindo uma função biológica muito mais efetiva para as nossas células. A gente tem alguns exemplos só, assim, para citar rapidamente, né? Vitaminas, a C, a A e a E, minerais, ácidos graxos, como ômegas 3, o equilíbrio entre o 3 e o 6, aminoácidos essenciais, tirosina, triptofano, arginina, fenilalanina, os probióticos, os suplementos nutricionais que melhoram ainda mais a performance celular. É como se fosse uma gasolina aditivada, né? Que a gente está então introduzindo no motor. Fitoextratos, plantas medicinais, e aí a gente tem um universo gigante de opções, né? As plantas medicinais precisaria mais que o nosso curso de fitoterapia clínica que nós estamos oferecendo aqui na 11ª turma, um curso inteiro de um ano e meio só para minimamente compreender as ações dessas plantas medicinais. E aí sempre vem a questão, né, da clínica convencional, mas suplemento não tem base científica, planta medicinal não tem validação de ensaios clínicos, não tem um trabalho que possa garantir a eficácia desses tratamentos. Na verdade, tem muita coisa. Basta que a gente queira estar aberto a essa nova ciência e buscar as informações certas nos lugares corretos. Mas, diferentemente do que a gente tem visto para alguns procedimentos que já entraram na clínica convencional e que não tiveram minimamente o tempo suficiente de estudo clínico, nutracêuticos, plantas medicinais, cofatores bioquímicos e vitaminas têm um campo vastíssimo de informações. No entanto, a gente sofre contestação porque, nesse caso, esses approaches, essas abordagens de suplementação sofrem em relação a estudos clínicos. E aí eu pergunto, né, mas no caso das vacinas do Covid, por exemplo, a gente teve estudos clínicos, teve estudo de longa duração, teve uma abordagem que garantiria uma ausência total de efeitos colaterais? Medicamentos como as seringuinhas agora, né, as canetinhas como o Monjaro, por exemplo, teve um estudo de segurança aplicado, no entanto, todas as pessoas aceitam, admitem na clínica convencional como sendo um avanço tecnológico farmacoterapêutico. Na verdade, muita gente já está apresentando sintomas de efeitos colaterais resultantes do uso inadequado, inadvertido desse contexto clínico associado a essas novas drogas.
E as bases científicas, então, para o uso dos nutracêuticos, elas têm diretamente o objetivo de demonstrar, e aqui a gente trouxe só um apanhado geral em relação a alguns dos mecanismos já muito bem validados, que o controle da inflamação dos tecidos pode ser obtido através do uso de processos nutricionais adequados, nutracêuticos integrados, alterações na matriz extracelular, limpando esse ambiente extracelular, garantindo o aporte nutricional adequado, como peças bioquímicas de reposição, ativadores do sistema límbico, que é esse sistema que limpa mesmo o entorno celular, garantindo uma melhor performance das células. Protocolos que reduzem senescência celular, antioxidantes naturais, protetores, né, de genoma, protetores genéticos, né, do DNA das células. Todo esse contexto está muito, muito bem validado para as nossas suplementações. Disfunções metabólicas, esgotamento de células tronco dos tecidos que acompanham o envelhecimento, todos esses processos associados à senescência, envelhecimento, nós temos protocolos muito bem estabelecidos com mecanismo de ação, com doses, com com toda a validação necessária para a prescrição. Basta estar aberto a isso, né? Basta estar com as informações corretas no processo de prescrição. Por exemplo, na modulação genética, epigenética, que pode estar relacionado à exposição das nossas células a fatores ambientais capazes de gerar todo esse contexto de alterações funcionais no nosso organismo, estresse, baixa nutrição, agentes biológicos como os vírus, bactérias, fungos, agentes químicos aos quais a gente é submetido diariamente, né? A esses agentes de exposição, são capazes de gerar modificações da característica genética. E aí, esses fatores epigenéticos têm uma capacidade de produzir alterações na mesma conta que os nutracêuticos têm capacidade de impedir essas alterações. Por exemplo, o estresse que gera uma ativação hipotalâmica do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e que gera persistentemente uma um gasto energético, um gasto calórico e gera então aumento de ansiedade, aumento do custo energético, processos de desregulação metabólica, alterações da concentração de glicose no sangue, tudo isso, hiperglicemia, tudo isso pode ser regulado com plantas adaptógenas. Então, se eu tenho um paciente que é definidamente exposto a situações de estresse e está num quadro associado a esse estresse agudo ou crônico, a gente pode ter uma intervenção nesse fator epigenético através da suplementação com plantas adaptógenas. Só a planta adaptógena é capaz de resolver? Sim, resolve em grande parte. Mas por que não oportunizar que a célula receba outros nutrientes, oligoelementos, vitaminas, cofatores bioquímicos para melhorar a performance celular, e por que não associar tudo isso, então, em nutracêuticos que a gente chama de integrativos, que melhoram a capacidade de resposta celular de maneira integral, não só atuando na origem. Os adaptógenos agem lá no controle do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, regulando essa atividade celular. Mas para que haja um processo funcional em toda essa cadeia hormonal, é necessário magnésio, é necessário zinco, é necessário selênio, é necessário vitaminas do complexo B, B3, AB6, AB9. Por que não repor tudo isso de uma maneira integrada, como nutracêutico adicionado a esse processo? Então, todo esse processo foi inclusive publicado aqui em 2023, o papel dos nutracêuticos na saúde e na doença, controlando esses fatores de exposição epigenéticos. E aí a gente tem um exemplo muito claro, né, que é a sirtuína. A sirtuína é uma proteína funcional que nossas células produzem para controlar e reduzir
A desestabilização genômica, nesse contexto, a sirtuína 6, por exemplo, controla essa instabilidade genômica, garante e preserva a estrutura gênica para que esse gene possa expressar as proteínas funcionais que a célula precisa para transformar a sua função biológica numa função adequada à percepção dos estímulos para aquele tecido. Então, sirtuína, controlar o processo de ativação da sirtuína 1, da sirtuína 6. Sirtuína 1 regula, por exemplo, o ciclo de diferenciação celular, controla o envelhecimento, funciona como reparador do DNA, controla respostas inflamatórias e a imunossenescência, aquele envelhecimento das células do sistema de defesa imunológico, controla a resposta ao estresse oxidativo, regula metabolismo, todas essas funções desempenhadas pelas sirtuínas, sirtuína 1, sirtuína 6, que fazem então esse papel também fisiológico em várias patologias, controlando, reduzindo esse estado funcional, podem ser mediadas por ativadores naturais da sirtuína. Resveratrol, curcumina, epicatequina, epigalocatequina, quercetina, fisetina. Isso são substâncias naturais que já foram comprovadamente ativadoras, validadas como ativadoras de sirtuína. Significa que um paciente que tem envelhecimento precoce, que tem um estresse, que tem um problema cardiovascular, se tem uma condição metabólica disfuncional, eu tratar com ativadores de sirtuína, certamente esse paciente terá benefícios fisiopatológicos. Ele vai recuperar as funções pela ativação da sirtuína que vai modular esse processo. Então, não é uma ciência qualquer, não é um achismo, não é um modismo, é muito mais que isso. Tem uma ciência por trás que valida todos esses processos. Além disso, controlar o dano oxidativo, e em especial o dano oxidativo no DNA mitocondrial, faz toda a diferença, porque sabemos nós outros que as mitocôndrias são a chave para o funcionamento energético das células. E sem energia, a gente tem um prejuízo funcional do tecido onde essas células estão localizadas. Então, regular a atividade mitocondrial é fundamental. Qual é o grande inconveniente, o grande problema mitocondrial hoje? Que as nossas mitocôndrias estão com cada vez mais perdas de capacidade de estabilizar as cadeias respiratórias para a geração de ATP. Ou seja, eu estou dizendo que quanto mais mitocôndrias fadigadas tivermos na unidade celular, pior vai ser a resposta desse tecido aos estímulos percebidos. O músculo vai ficar mais fraco, o neurônio vai reduzir a sua neurotransmissão, uma glândula vai deixar de produzir os seus hormônios e liberar isso no ambiente circulatório. Então, regular o processo da oxidação e da viabilidade mitocondrial pode estar na base fisiológica de muitos benefícios que a gente vai estar trazendo para os pacientes, inclusive a redução do envelhecimento e potencialização dos elementos de renovação celular. Tudo isso reduzindo o dano oxidativo. E a gente sabe que quanto maior é a necessidade energética das células, tanto mais mitocôndrias essas células precisarão estar ativando. E quanto mais exposição a esses fatores epigenéticos, radiação ionizante, uma dieta hipercalórica, uma dieta gordurosa, inflamações recorrentes, tabagismo, álcool, drogas de abuso, polifármacos, contaminantes ambientais, pesticidas, metais pesados, disruptores endócrinos, microplásticos. Quem não foi exposto a essas condições epigenéticas? Se a gente está sendo persistentemente
estimulado a esse contato com esses agentes epigenéticos, é muito provavelmente que a gente esteja gerando estresse oxidativo, gerando radicais livres, gerando mutação de DNA, gerando rupturas de membrana, fragilização das membranas, potencialmente gerando mecanismos inflamatórios, gerando neurodegeneração, artrite, artrose, envelhecimento, aterosclerose, distrofia muscular, esteatose, tudo isso de uma única vez. Então, a gente está gerando esse contexto de alterações fisiológicas. O que fazer nesse contexto, né? Bases da fisiopatologia relacionados à inflamação sistêmica e crônica, incluindo aquela degeneração produzida pelos próprios radicais livres, que são liberados para onde, né, pessoal? A gente fala, os radicais livres, aonde que eles estão? Eles são produzidos ao nível intracelular, mas são liberados para o entorno celular, para aquele ambiente pericelular que nós falamos no início do processo da nossa aula de hoje. Significa que uma célula que é submetida a um processo de muita energia, a necessidade de muita energia, está gerando um entorno dela cheio de radicais livres. Radicais livres que podem oxidar membrana, oxidar proteínas e lipídios da membrana e gerar uma fragilização dessas membranas celulares, fazendo com que haja ruptura de algumas membranas. Quando rompe a membrana, lisa a célula, destrói a célula e gera mananciais de mediadores inflamatórios, porque a gente vai liberar fosfolipídios que vão ser convertidos em ácido araquidônico, que vão ser convertidos em prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, e isso são quimiotáticos. A gente recruta células de defesa para esse ambiente. Quando recruta essas células de defesa, a gente libera mais mediadores inflamatórios ainda e mais radicais livres ainda. Então, a base sistêmica desse processo fisiopatológico envolvendo estresse oxidativo e inflamação é uma retroalimentação entre esses dois fenômenos. Por isso, ele está na base e caracteriza muitas doenças, incluindo senescência celular, que é o envelhecimento progressivo das células, inclusive das células imunes, imunossenescência, disfunções orgânicas e doenças relacionadas com o envelhecimento. E tem, inclusive, um campo de estudo que chama Inflammaging. O Inflammaging, que é um campo de estudo das inflamações associadas com o processo de envelhecimento. O que a gente está dizendo, então, é que esse inflammaging e a senescência celular transforma a característica da célula normal, né? Uma célula senescente é uma célula que perdeu as suas características genéticas funcionais e agora passou a ser uma célula que gera, com esse envelhecimento, mediadores inflamatórios. A única função dessa célula naquele tecido em que ela está alojada é produzir citocinas, citocinas pró-inflamatórias. E aí a gente tem então todas as citocinas, interleucina 1 beta, interleucina 1 alfa, 1 beta, interleucina 6, 7, 13, 15, 18, TNF alfa, quimiocinas, fatores de crescimento, proteases reguladoras, tudo isso são fatores senescentes celulares. Então, tem até o conjunto, a coletividade desses mediadores são chamados de fatores SASP. SASP, então, são Senescence Associated Secretory Phenotype, que significa um fenótipo secretor associado à senescência. Essas células levam agora um processo de secreção persistente de mediador inflamatório. Então, o que a gente sabe é que o aumento da inflamação, aumento de fibrose, aumento de inflamação osteoarticular, intestinal, disfunções imunes, disfunções atróficas, disfunções mitocondriais, senescência celular como um todo, tudo isso é um fenômeno que acontece com o envelhecimento. E por que que a célula entra no processo senescente? Quais são os agentes senescentes?
todos aqueles fatores epigenéticos persistentemente atuando sobre o contexto celular. Por isso, a gente tem esse fenótipo senescente sendo produzido. Quanto maior o número de células senescentes no tecido, tanto mais inflamado vai ser o sistema pericelular desse local. Então, por isso, para pessoas que têm um envelhecimento de longo prazo são pessoas eminentemente inflamadas. Por isso, a gente tem todo esse campo de estudo chamado inflammation, associados com a senescência celular. Senescência celular que está envolvida com a função celular, a célula em si, mas que no conjunto da obra acabam produzindo envelhecimento corporal, perda das funções biológicas, porque uma célula de músculo que tinha 1.000 fibras musculares, 500 delas são células senescentes, seguramente o prejuízo contrátil e a relação com mecanismos secretores SASP desse perfil senescente, com citocinas, com quimiocinas, com fatores distróficos enzimáticos, geram todo esse contexto de prejuízo do músculo. Então, a capacidade muscular já não é mais a mesma. Por isso, o envelhecimento corporal. Muito bem. Então, células saudáveis submetidas a eventos senescentes geram células senescentes. Células senescentes que levam, num acúmulo dessas senescências celulares no tecido, levam a câncer, envelhecimento, fibroses, articulares, fibrose pulmonar, fibrose dos tecidos, dos vasos sanguíneos, tudo isso vai sendo gerado por esse acúmulo persistente de mediadores inflamatórios, que levam a estados aumentados de oxidação. E aí volta no processo de senescência. Por isso, um tecido senescente, uma célula senescente inserida dentro de um tecido, é um fator epigenético, né? Para retroalimentação e piora e agravamento sintomático desse paciente. Por isso é muito importante intervirmos nesse processo de oxidação e inflamação para prevenir o inflammaging, prevenir as condições geradoras de inflamação com o envelhecimento. Para evitar, obviamente, condições como essa, que são eminentemente relacionadas a estados oxidativos, demência, Parkinson, depressão, Alzheimer, envelhecimento, aterosclerose, diabetes, que podem levar também a quadros inflamatórios, que dependem da liberação de mediadores, estomatite, amidalite, esofagite, gastrite, apendicite, nefrite, colite, tendinite, que fundamentalmente têm a mesma origem fisiopatológica. Então, se a gente compreende que tratar a oxidação, tratar a inflamação de maneira sistêmica garante uma melhor performance de desempenho celular, porque nós estamos tratando individualmente a dor no tendão, a dor no esôfago, a produção inflamatória no estômago, porque não se trata de uma maneira homogênea esses dois fatores, regulando o estresse oxidativo, reduzindo mediadores inflamatórios. Fundamentalmente, a gente organizou os nutracêuticos em principais grupos. A gente tem os nutracêuticos lipídicos, aqueles que são derivados dos ácidos graxos, a gente tem o ômega 3, por exemplo, o ômega 6, que depende da proporção, são ideais para uma composição. A gente tem as propriedades anti-inflamatórias, que regulam o processo de produção, por exemplo, de prostaglandinas, de leucotrienos, de tromboxanos, através do uso dessas suplementações. Nos casos dos fosfolipídios, eles são componentes essenciais das membranas. A membrana é lipoproteica, então ela é eminentemente uma camada bilipídica cheia de fosfolipídios e que são entrecortadas por proteínas funcionais, canais iônicos, enzimas, receptores, tudo isso está embebido numa membrana bilipídica, que é eminentemente cheia de fosfolípidos. Esses fosfolipídios, junto com ésteres de colesterol, junto com outros
ácidos graxos que compõem a estrutura da membrana mantêm a integridade fisiológica dessas membranas. Por isso, a gente pode repor esses fosfolipídios. Se a gente sabe que a membrana é eminentemente lipídica, por que no envelhecimento, como no caso de neurodegeneração, no caso de Alzheimer, de Parkinson, de processos de demência, onde há um quadro de neuroinflamação associado à neurodegeneração, por que não se repõe? ¿Por qué no se hace el reemplazo de fosfolípidos de las membranas celulares? Por que que a gente não repõe as membranas celulares com esses fosfolipídios que estão presentes, por exemplo, na lecitina de soja? Lecitina de soja que tem glicolipídios, triglicerídeos, fosfolipídios, como a fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, que são lipídios de alta resistência oxidativa. Por quê? Qual é o problema da neurodegeneração? É que gera radicais livres que oxidam esses lipídios, gera peroxidação lipídica e destrói a membrana. Obviamente, se a gente tem um lipídio nessas membranas que é resistente à peroxidação lipídica, claro que a gente diminui a lesão degenerativa produzida pelos radicais livres e otimiza o processo de sequestro desses radicais livres. E aí a gente protege o neurônio, e aí a gente protege as funções neuronais, déficit de memória, Alzheimer, prejuízos locomotores associados ao Parkinson, quadros de demência são revertidos, são controlados, são otimizados a partir do contexto da suplementação, com os fosfolipídios que está presente na lecitina de soja. Plantas como a Alpersia serrata, por exemplo, como inibidor seletivo de acetilcolinesterase, que diminui a degradação de acetilcolina, por isso ela é empregada para Alzheimer, para déficit de memória, para controle cognitivo, para melhorar a aprendizagem, esses pacientes com TDAH, pacientes com déficit de atenção primário, com todo o contexto de alterações neuronais relacionadas ao prejuízo da função colinérgica. Podemos usar o Persia serrata? Tem validação científica? Tem validação científica, muita validação. Tem estudos clínicos? Tem estudos clínicos. Por exemplo, um paciente nas doses de ácido graxo que podem ser utilizados ômega 3 na padronização de 360 de DHA, associados também com 540 de EPA, é o que mais está presente no mercado funcionalmente. 1.000 miligramas, podemos associar nesse contexto fosfatidilcolina e serina 50 até 200, fosfatidilserina de 100 a 400, podemos otimizar com lecitinas da glicina max, 1 a 2 gramas, podemos usar o Persia serrata, 5 a 20 miligramas. Nesse contexto, a gente tem uma proteção neuronal, a gente tem uma reposição de membrana, a gente tem uma diminuição do estresse oxidativo e da neurodegeneração e uma reposição de componentes colinérgicos. O paciente fica bombado. Tratei, inclusive, o paciente com esclerose lateral amiotrófica, porque é eminentemente um quadro de degeneração das membranas das bainhas de mielina, que são componentes lipídicos que envolvem o axônio dos neurônios. Então, se a gente tem um prejuízo dessa camada lipídica que envolve os neurônios, e eu agora as protejo do estresse oxidativo, essa reação de oxidação dessas membranas diminui. E aí eu preservo as bainhas de mielina e mantenho a função fisiológica desse neurônio, transportando informações neuronais e garantindo uma performance muscular mais adequada. Nutracêuticos aminoácidos, 5-HTP. 5-HTP, por exemplo, é um derivado do triptofano que faz, no contexto, uma suplementação
para garantia da produção durante o dia de serotonina, então é o precursor básico para a síntese de serotonina, especialmente no sistema límbico, onde a permeação do triptofano e do 5-HTP é muito maior, e durante a noite, na ativação da glândula pineal, esse 5-HTP pode ser eh, absorvido para dentro da glândula pineal e o pinealócito o converte em melatonina. Melatonina que vai regular a função do ciclo circadiano, mas também vai melhorar a imunidade durante o dia, vai regular o processo de produção de cortisol do diurno, vai melhorar a liberação de GH durante a noite para recuperação funcional dos tecidos. Então, por que não suplementar com 5-HTP? Porque aqui a gente pode ter doses de 50 a 300 miligramas. Na forma sublingual, essa concentração de 50 é suficiente. A gente tem comprimidos ou cápsulas sublinguais que podem ser inseridas a partir da cavidade oral, com uma absorção de quase 100% e que vai agir diretamente aqui nesse processo. Ah, professor, então se funciona para serotonina e funciona para melatonina, e de dia eu produzo mais serotonina do que melatonina, se eu usar o 5-HTP de dia, eu vou potencializar o efeito serotoninérgico. Se eu usar de noite, eu vou potencializar o efeito melatoninérgico. Exatamente isso. Então, se eu quero regular o ciclo circadiano, 5-HTP depois da janta. Se eu quero melhorar a resposta a estímulos prazerosos, a ativação do sistema límbico emocional, eu prescrevo 5-HTP depois do café da manhã. É lógico isso, é farmacológico isso. É tão lógico que chega a ser farmacológico isso, não é mesmo? Se eu tenho essa percepção, se eu tenho esse conhecimento, tem que usar nos nossos pacientes, né? 5-HTP, então, esse gerado a partir do próprio triptofano, ele é síntese de serotonina, como eu disse, mas também é síntese de melatonina. Ok, e aqui tem alguns mecanismos associados. Curiosidade que só o 5-HTP resolve tudo, então, professor? Não resolve tudo, mas é uma boa estratégia para melhorar a produção de serotonina e melhorar a produção de melatonina. Uma curiosidade também é que para que a gente possa suplementar o 5-HTP, muita gente diz assim, por que que eu não posso tomar então o triptofano, né? O triptofano vai resolver, porque ele também é o precursor da síntese de serotonina, também é precursor da síntese de melatonina. Acontece que o triptofano com pacientes que têm níveis baixos de vitamina D, em geral, não convertem bem esse L-triptofano em 5-HTP. Então, tem uma dependência da suplementação de triptofano com a necessidade de concentrações mínimas de vitamina D para que haja o efeito na conversão de triptofano em 5-HTP ao nível dos neurônios do sistema límbico e ao nível dos próprios pinealócitos lá na glândula pineal. Então, por isso a gente tem que fazer essa composição. Ah, então é aí mesmo, né, professor, que tem que fazer a composição. Claro, tu tens que analisar, obviamente, as necessidades de cada paciente e ajustar os suplementos para atender a essa necessidade bioquímica funcional. Se eu sei, por exemplo, que o paciente tem insônia, tem dificuldade de manter um sono REM, se eu tenho estresse oxidativo neuronal persistente, se eu tenho um paciente que acorda cansado, mesmo ficando na cama, se eu tenho um paciente com esgotamento energético diurno ou com sonolência diurna, é porque, obviamente, ele teve prejuízos na síntese de melatonina endógena. E se ele, e se ele, e se ele tem prejuízo de melatonina, por que que eu não vou suplementar o 5-HTP ou o triptofano com a vitamina D para garantir durante a noite que ele faça isso, né? Que ele faça essa produção endógena. Ah, eu prefiro suplementar com melatonina, porque eu tenho melatonina lá
na farmácia disponível, eu vou suplementar com melatonina. O que que faz o hormônio final produzido? Ele leva a informação para o pinealócito de que já existe melatonina, não precisa trabalhar mais. Um órgão que não trabalha é um órgão que é dispensável pelo nosso organismo. E aí ele evolui, e eventualmente, em usos crônicos prolongados de melatonina, pode até calcificar. Calcificou a glândula pineal, que é um grão de feijão, calcificou, capaz de gerar então uma dependência do uso exógeno de melatonina. Simples assim. E o GABA? O GABA funciona como neurotransmissor inibitório para a gente poder, então, suplementar aí em pacientes que têm prejuízos de ansiedade, que são muito reativos a estímulos ansiogênicos, pacientes que têm uma performance de estresse muito forte, muito poderosa. E aí, nesse contexto, reduzir a atividade neuronal é indispensável. O GABA também é fundamentalmente produzido a partir do ácido glutâmico, do glutamato que a gente tem disponível no nosso organismo. Então, a enzima que faz essa conversão é a glutamato descarboxilase. Essa enzima é altamente regulada pela vitamina B3, pela vitamina B6, pelo zinco, pelo magnésio. Isso significa que se eu tenho um paciente que está com baixa capacidade de controle ansiogênico, e eu vejo nos parâmetros bioquímicos analíticos níveis baixos de vitamina B3, B6, B12 em níveis de magnésio abaixo do limiar, muito provavelmente ele não está convertendo o glutamato em GABA. Se não está convertendo glutamato em GABA, sobra glutamato, que é excitatório, e aí ele responde a um estímulo ansiogênico muito mais forte. Ele tem crises de ansiedade, ele tem taquicardia, aumento de pressão arterial, ele tem resposta de secreção ácida no estômago, é um paciente que vai ter gastrite, é um paciente que vai ter insônia, é um paciente agitado com baixa performance cognitiva, porque ele não consegue parar especificamente para estabelecer um foco, atenção e vigília. Ele não tem controle sobre os estímulos ansiogênicos que chegam até ele. E aí ele leva toda essa condição clínica. Ah, professor, daí foi no psiquiatra, o psiquiatra deu, claro, uma Ritalina, porque ele não consegue prestar atenção. Ele deu um ansiolítico natural, porque age direto lá nos sistemas GABAérgicos para recuperar a ativação direta dos receptores. Mas não é muito mais lógico suplementar com vitamina B3, B6, B12, magnésio, zinco e mesmo com o próprio GABA, que é um aminoácido natural que nós temos no nosso corpo e restabelecer o padrão de equivalência entre ácido glutâmico, glutamato e GABA, nas suas equivalências fisiológicas. Restabelecer o padrão fisiológico. Esse é o grande barato da medicina integrativa, né? O GABA a gente pode usar desde 50 em cápsulas ou comprimidos sublinguais, 50 miligramas até 400 miligramas. Então é muito interessante porque ele regula a função GABAérgica natural do nosso organismo, que está associado a um receptor no sistema nervoso central, que é o receptor GABA-A, que conduz íons cloreto dentro dentro dos neurônios, fazendo uma hiperpolarização e a redução do potencial de ação excitatória. NAC. O NAC é uma fonte importante de cisteína. Cisteína é um aminoácido essencial que nós temos no nosso organismo. O NAC tem um precursor, por exemplo, para a glutationa reduzida e atua como um antioxidante celular. Então, funciona reduzindo esses quadros inflamatórios associados também a estresse oxidativo. Olha que legal isso, né? A gente, quando sabe a função básica, como os componentes celulares
envolvidos na fisiopatologia das doenças, estão gerando esses sintomas, intervir com os nutracêuticos é muito, muito bacana e muito responsivo no paciente. Então, a gente consegue, por exemplo, com o uso do NAC, melhorar os grupos sulfidrilos, sulfidrilas, os grupos de enxofre, porque a cisteína tem enxofre na sua composição, e aí estimulam a via do óxido nítrico e produzem vasodilatação. Por exemplo, né, pacientes que são hipertensos usam NAC, recuperam a função de controle pressório, além de reduzir também esses processos inflamatórios. Então, fundamentalmente, essa ação antioxidante do NAC e a ação anti-inflamatória também tem uma ação mucolítica, também tem uma ação de redução da produção de radicais de oxigênio, de nitrogênio reativo, como os radicais de NOx, e as doses de uso desse suplemento de 200 miligramas, 2 a 3 vezes ao dia, pode até chegar a 600 por dia, 600 miligramas. Uma série de benefícios para os pacientes. O que é mais importante nesse contexto? Saber avaliar, interpretar os sinais que o paciente está trazendo, avaliar de maneira integrativa os marcadores bioquímicos na sua totalidade, correspondentes à condição clínica do paciente, e a partir daí sim gerar o protocolo terapêutico. Então, são todas essas funções. L-teanina também pode ser usada de 200 a 400 para controle e manejo de situações de estresse, de ansiedade, de depressão. Funciona a partir da extração dela, das folhas de Camellia sinensis, extração dela faz um efeito, então, de regulação GABAérgica e também ajuda nesses processos de controle, ansiogênicos. Tem trabalhos científicos validando L-teanina? Claro, assim como todos os outros, tem muita coisa. Aqui a gente traz para vocês um trabalho de 2022 que mostra a capacidade da L-teanina de regular o estresse, tamponar o estresse e a ansiedade. Como ela faz, como ela age, mostrando inclusive mecanismos de ação da L-teanina, que envolvem basicamente aqui a competição com o glutamato, e por isso reduz a ativação dos receptores NMDA, cainato e AMPA, e por isso diminui a excitação neuronal. Agora, tu imagina, pega um paciente com ansiedade que está tomando, como eu peguei um paciente, estava tomando há 12 anos, benzodiazepínico para dormir. E aí não conseguia largar os benzodiazepínicos. Obviamente, teve toda uma adaptação neurológica para manter esse uso dos benzodiazepínicos. Resolveu parar com o benzodiazepínicos, não dormia de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que é que a gente fez? Introduziu o 5-HTP para produzir melatonina, GABA para reduzir e ativar os receptores GABA-A, e usou a L-teanina para reduzir a estimulação glutamatérgica, reduzindo o estímulo excitatório. Então, melhora a produção do hormônio melatonina, que regula o ciclo circadiano, ativa receptor GABA-A, que regula o processo de hiperpolarização dos neurônios. E, ao mesmo tempo, faz uma inibição do processo de estimulação glutamatérgica, que está associado à ansiedade noturna. Seguramente o paciente relaxou e dormiu. Claro que entramos também com a valeriana, com o chá de valeriana officinalis, entramos com a lavândula angustifolia no ambiente de dormir como óleo essencial na aromaterapia. Teve todo um conjunto de protocolos, mas desmamou tranquilamente o uso dos benzodiazepínicos para dormir. Legal, né? E se a gente quiser regular a energia dos pacientes? L-carnitina, por exemplo, e tem as várias formas, a Alcar, a LCLT, a GPLC, são formas derivadas da L-carnitina, acetil L-carnitina, L-carnitina, L-tartarato, a propil L-carnitina, a L-carnitina sozinha. Então, todas essas formas de apresentação têm atividades específicas e a gente se apropria dessas
atividades a partir da seleção das informações que a gente obtém do paciente para segregar quais serão as melhores indicações desse contexto integrativo dos suplementos. O fato é que a L-carnitina aumenta a absorção de ácido graxo para obter energia lipídica. Então, olha que legal se o paciente está fadigado, se o paciente não tem força muscular, se o paciente tem quadro de obesidade, a gente pode utilizar dentro da síndrome metabólica a L-carnitina para favorecer a queima desses ácidos graxos, absorvendo-os e gerando energia muscular. Muito legal, né? L-carnitina nessas doses, cada tipo celular especificamente, cada tipo químico tem uma dose recomendada. E outros estudos que validam efetivamente os mecanismos de transporte aqui da acetilcoenzima A, gerada a partir do metabolismo desses lipídios para fazer energia por beta-oxidação lipídica. Todas essas informações, então, são validadas. Todos esses mecanismos propostos não são da minha cabeça, são de trabalhos publicados, trabalhos que validam as informações científicas para uso dessas moléculas. Derribose, por exemplo, no uso de 1 a 5 gramas ao dia, funciona para regular a homeostase energética, melhorando a produção de ATP. Aumenta o nível de ATP durante e depois dos exercícios, tem efeitos benefícios sobre a função cardiovascular e reduz sintomas associados à fibromialgia, à síndrome da fadiga crônica. Claro, porque ela é uma pentose. Pentose 1, 2, 3, 4, 5 carbonos é uma pentose. E ela é usada diretamente, muito mais facilmente, muito mais eficientemente que a glicose para gerar energia mitocondrial. Então, por isso, ela é utilizada como uma fonte energética primária, um açúcar muito bem absorvido pelas células para gerar essa energia na forma de ATP. Como é que ela funciona? Ela entra diretamente a derribose e ela vira, então, ou melhora a eficiência mitocondrial nessa cadeia respiratória, gerando, então, mais ATP, diminuindo fadiga muscular, fadiga mental, aquela névoa mental que normalmente acompanha os pacientes com baixo nível energético, melhoram porque essa unidade de ativação mitocondrial fornece muito mais ATP no processo da cadeia respiratória e mais rapidamente. Então, realmente a gente sugere sempre o uso pela manhã junto com os adaptógenos. Agora imagina se a gente junta o derribose com Vitania sonífera, com astragalus, com Panax ginseng, que são plantas adaptógenas que já regulam a intensidade da produção de energia. Junta com a derribose, que faz toda esse aproveitamento mitocondrial para a produção de energia, o aporte que isso gera no organismo, né? E por que não se faz isso nos pacientes, por exemplo, acamados, em convalescência, em recuperação pós-cirúrgica, em regulação, em quadros de caquexia associados ao câncer, doenças degenerativas que levam ao prejuízo energético, fadiga adrenal. Tem que utilizar, cara, isso é lógica da suplementação, é o básico que deve ser transmitido e deve ser oferecido aos pacientes como uma opção de recuperação funcional, não é mesmo? O ácido alfa-lipoico, por exemplo, esse é um antioxidante incrível para o ambiente vascular. No ambiente vascular, a gente tem uma grande possibilidade de distribuição de radicais livres, seja na forma de superóxido associado ao contexto hídrico, porque eles são hidrossolúveis, então eles dispersam bem no fluxo sanguíneo, e esse O2- superóxido acaba reacionando, não, né? Reagindo com as paredes do endotélio vascular e gerando prejuízos funcionais que podem levar a uma lesão endotelial
que leva a um comprometimento inflamatório dos vasos. E isso é o gatilho para a geração de placas de ateroma, para quadros de alteração e prejuízo vascular, com obstrução, inclusive. E o ácido alfa-lipoico faz esse sequestro desses radicais livres com uma velocidade incrível. Por isso, ele regula, então, todos esses processos. Indicações principais na prevenção e tratamento de mudanças metabólicas, obesidade, diabetes. Por que a obesidade e diabetes? Né? Porque é onde a gente tem maior quantidade de mediadores inflamatórios sendo produzidos fisiologicamente nesses tecidos. Tecido obeso e tecido de pacientes com diabetes, tecidos com paciente obeso são fonte primária de produção de citocinas, interleucina beta, TNF-alfa. Paciente diabético gera glicação de tecido e que leva à destruição inflamatória. Então, mais radicais livres são sendo formados. Por isso, em doenças cardiovasculares, disfunções cognitivas, tudo isso são danos oxidativos que são gerados. Sintoma é perda da memória, disfunção neurodegeneração, alterações vasculares, sintomas. Origem funcional, radicais livres. Quais são os radicais livres que são responsáveis por esse sintoma? Radical superóxido. Como extraí-lo? Com antioxidantes, principal antioxidante de circulação sistêmica, alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico faz esse sequestro dos radicais livres, e impede a apoptose das células saudáveis, diminui quadros de hipóxia e regula todo o processo. Ah, não tem trabalho científico? Tem trabalho científico, sim. A alfa-lipoico atenua a hipóxia induzida no quadro de apoptose, a inflamação e a oxidação do estresse mitocondrial pela via TRPA1, por canais específicos. Então, tem, de fato, uma indicação terapêutica. Onde que acontece isso? Glioblastoma, por exemplo, é um quadro em que há uma produção inflamatória, há uma neurodegeneração funcional nas células da glia, por um processo tumoral, obviamente, e que leva ao estresse oxidativo vascular no ambiente cerebral. Ácido alfa-lipoico, indicação primária. Nesse trabalho foi validado isso. Coenzima Q10. Coenzima Q10, eu fui no cardiologista e disse que estava tomando coenzima Q10 e ele riu da minha cara. Ah, isso não tem validação científica. Tem que tomar estatina, porque a estatina diminui o risco cardiovascular. Mas o meu colesterol está 190, doutor. Ah, mas é para prevenir que haja quaisquer evidências futuras de prejuízo, de ateroma, placas de ateroma que vão ser geradas. Mas e se eu tomar o coenzima Q10 e não tiver placa de ateroma no futuro? Aí ficamos discutindo naquela prática. Eles, não, não, o que tem validação científica é a estatina mesmo. Eu disse, mas a perda de memória associada à estatina, os rush cutâneos, as rabdomiólises, os déficits musculares associados com um efeito colateral. Não, 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 isso não está no escopo validado no ensaio clínico. Então tem que realmente fazer uso da estatina. É, obviamente que daí eu continuei com a minha coenzima Q10 e não tomei a estatina até hoje, né? Mas a ideia aqui é que a coenzima Q10 é um dos elementos proteicos que estão na cadeia respiratória. Então, são cinco componentes proteicos, um deles é a coenzima Q10. Então, melhorar a eficiência mitocondrial. A gente pode usar de 40 a 60, pode usar 100 miligramas por dia tranquilamente. É uma das reposições mais interessantes. A gente tem o estado oxidado, que é a ubiquinona, ou o reduzido, que é o ubiquinol, que também são variações da própria coenzima Q10. Cardioproteção, diminui o estresse oxidativo, melhora o aproveitamento e a atuação mitocondrial, gera mais energia, melhora todo o processo é, de transporte de elétrons na cadeia respiratória. E ela faz exatamente isso, como eu disse, são cinco componentes proteicos da cadeia respiratória, e a gente tem a coenzima Q10
presente aqui como um dos elementos. Quando a gente introduz a coenzima Q10, a gente garante uma melhor performance do transporte de elétrons nessa cadeia mitocondrial. E aí, ao final, a gente tem, então, mais gradiente eletrolítico de prótons H+, que é a fonte necessária para a ativação da ATP sintase. A ATP sintase ativada, ela pega o ATP e transforma em pega o ADP mais fósforo e transforma-o em ATP. Tá? Essa é uma figura também extraída de um trabalho que mostra exatamente os mecanismos de proteção cardíaca que a gente tem associado ao a coenzima Q10. Conclusão óbvia de tudo o que a gente falou até agora, a gente deu só uma pincelada geral, né? O que a gente faz no nosso curso de pós-graduação é aprofundar esses mecanismos, entrar com mecanismos de validação em cada uma das nossas discussões clínicas para os suplementos apresentados durante a discussão clínica ao longo do próprio processo de formação por módulos, a gente está, então, oferecendo esses conteúdos em cada sistema funcional do nosso organismo. Mas, como conclusão dessa apresentação especial, que os nutracêuticos integrativos, dentro dessa visão que a gente traz para o uso deles, quando se aplicam na prática clínica, eles garantem, obviamente, uma melhor resposta ao tratamento. Ainda que os pacientes optem por continuar no mecanismo clínico convencional, a gente melhora a resposta desses pacientes no tratamento. É o que tem acontecido com os pacientes que vêm me procurar agora com quadros de câncer ou doenças degenerativas, em que eles optam, claro, pela pressão social, pressão clínica, né, convencional, né, pelo tratamento com quimioterapia, com radioterapia, mas o que a gente garante a eles é que com a suplementação a gente tem uma melhor performance de resposta tanto do quimioterápico quanto do processo de recuperação fisiológica do paciente, né? Minimizando efeitos colaterais e garantindo uma recuperação funcional muito mais adequada para eles. Por isso, permitem a manutenção de uma saúde plena para os nossos pacientes. Era isso hoje, pessoal. Paz e luz. Abrimos para as discussões da apresentação. Deixa eu cumprimentá-los a todos agora, porque não tinha visto todos que estão presentes. Olá, doutora Irena, muito bem-vinda. Liliana, agora fitoterapeuta, a primeira formada na Argentina. Ah, la primera. Sí, por supuesto que sí, amiga. Tienes que hacer ¡Eo! una divulgación de Parabéns! la primera Ah, fitoterapeuta de buenísimo. Argentina. Le hago una pregunta, profesor. ¿El ácido lipoico lo puedo combinar con ajo y con té verde para mejorar toda la parte de arteromas o sea, mejorar la parte cardiovascular? Claro, claro que sí. No en la misma formulación, porque se puede tener oxidación del alfa lipoico con los componentes del ajo, pero sí se puede hacer una combinación en dos Ah, formulaciones entonces distintas, separado. separados, sí, claro, pero no juntos, en la misma formulación no, separados para el manejo de las arteriosclerosis y todo esto. Bien, otra cosa que le pregunto. La lecitina de soja, ¿la puedo combinar con Bacopa, Monier y L-carnitina? Sí, también es una posibilidad, especialmente si el paciente tuviera alteraciones de memoria, aprendizaje, cuadros degenerativos como Alzheimer, todo esto sí puede ser. Es para mi mamá que ya tiene 80 años. Sí, demencia senil también se puede emplearla para recuperar las funciones de protección neuronal, claro, y del manejo de la concentración de acetilcolina en las terminaciones Ah, neuronales ¿y colinérgicas. la lecitina ahí qué porcentaje, o sea, qué dosis?
y la Bacopa era 300 miligramos más o menos. Sí, de 2 gramos, 2 gramos de lecitina Lecitina. por día, sí, es una buena dosis. Y la Bacopa, 300 hasta 400 miligramos es una Ajá. buena dosis también. Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, así que soy la primera argentina. Muy bien. Muy bien, ya. Seguro no serás la única, pero Espero que es, no, es espero que no. la primera es siempre la primera en todo. Bueno, gracias, profesor. Pues Muy no, doctor interesante. Irena. Pues no, doctor Perdão, Irena. perdão. Placer. Doutor Miraldo, aproveitando o gancho da Alejandra, né? Sí. É, com relação a essa isoflavona, a soja não é um problema, porque a soja ela está totalmente transgênica. Então, como? Claro, claro. A soja, sim, é um problema de transgenia muito sério. Mas a gente não está falando da soja, a gente está falando de um componente extraído e isolado e o controle de qualidade garante que tenha só esses componentes dentro do contexto da lecitina. Então, Tá, tem um controle de qualidade que garante a presença daqueles componentes. Isolado, sim, da soja, ainda que seja transgênico, mas não e, tem genes transgênicos associados à lecitina. certo. Mas, assim, em termos de Brasil, laboratório, né? Uhum. Para a lecitina de soja, realmente assim com o processo tudo bem feito, se a gente tem, porque sabe, Brasil a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Então por isso a gente sempre valida as prescrições em farmácias que são de confiança, para Certo. garantir que eles usam extratos específicos com controle de qualidade, com validação de processos de produção, né, e que tenham esse respaldo técnico para garantir que a gente esteja também passando aos pacientes um insumo de qualidade, né, um insumo que garanta É, o objetivo terapêutico da gente. tá certo. Agora, uma outra pergunta que eu tenho é em relação a isso mesmo. Mãe, posso jogar essa água na árvore da felicidade? Não, não, Muriel. Sim, pode falar. Eu tive É, que mutar assim, aqui. não, tudo bem, rapidinho. Eu só queria saber com relação à isoflavona mesmo. Na época que eu estava fazendo tratamento tradicional, né, Uhum, eles eram bem contra que eu usasse qualquer tipo, porque eu gosto de isoflavona, sabe? uhum. No passado eu cheguei a usar, eu achava ótimo. Mas, assim, na época que eu estava fazendo tratamento quimioterápico, tudo, eles falavam, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Sim. A isoflavona, de fato, no seu caso, era contraindicado, porque ela é um ativador do receptor de estrogênio. E as células que estavam crescendo lá eram sensíveis a esse estrogênio. Sim, Então, é como se nós estivéssemos jogando álcool no fogo. nossa. Mais ou menos como isso, entendeu? A Tá, mas metáfora. entendo. Mas, assim, e hoje? Sim, hoje já não existe mais o processo tumoral, já não existe mais a recrudescência, não temos mais nenhuma alteração que possa justificar, né, a ausência de um tratamento como esse, um tratamento natural. Beleza, pura. Aí eu senti falta aqui um pouquinho da vitamina C. O que que o senhor tem a me dizer sobre a vitamina C? Muito boa pergunta. A vitamina C é um excelente antioxidante natural também. Ele funciona dentro do contexto para reduzir todo esse ambiente de estresse oxidativo pericelular e diminui o risco de inflamações associadas a esse estresse oxidativo, né? Então, realmente, a vitamina C é um dos suplementos que a gente recomenda também, especialmente para pacientes que têm esse processo neurodegenerativo ou de processos de degeneração inflamatória ou quadros de inflamação crônica, para que haja uma redução desse
da produção dos radicais livres. Não falei porque a gente está num limite, né, temporal aqui. Tá, tá. Chegou uma hora Tá aí, bom, então. Me mas perdoe de fazer essa é pergunta. uma das dos benefícios que traz diretamente a vitamina C. Só ainda perguntando, ela é mais, assim, ela em cápsula, ela faz o mesmo efeito da injetável ou injetável é melhor? A injetável tem que ter os cuidados todos da preparação injetável, né? Então, ela, sem dúvida, ela vai ter uma ação na corrente sanguínea muito mais rápida, vai ter um efeito de distribuição para os tecidos muito mais rápido. No entanto, e por isso pode ser usada com doses muito mais baixas também, né, do que a via oral. Em geral, a via oral 1 a 2 gramas por dia, como dose diária, para que haja uma absorção intestinal mínima, que seja capaz de gerar uma concentração plasmática adequada para gerar o efeito antioxidante. Tá? Entre alfa-lipoico e a vitamina C, o que o senhor opina? Para sistema cardiovascular, para proteção cardiovascular e contra ateromas, alfa-lipoico, sem dúvida. Para processos inflamatórios respiratórios, para quadros de mucosas, vitamina C, sem dúvida. Então tá, obrigada. Desculpe de fazer aí a Imagina, pergunta não, a gente sem. está aqui para conversar, é um Tá bate-papo entre bom, amigos. tá bom, Se obrigada. alguém quiser contar uma piada, estamos aqui também, não tem problema. Profesor, Para Profesor, si conversar. Olá. pudiera, Oi, ¿puedo hacer Joy. una pregunta? Soy Julie. Oh, hola, Julie. ¿Puedes hablar, Sí, por quería favor? preguntar si ha oído hablar del extracto del fruto de café y si Sí, se pudiera considerar eso también un nutracéutico claro y que sí. dónde se puede conseguir, porque pensé que en Argentina, estuve en Argentina y no lo pude ubicar, nadie lo conocía. Ajá. Sí, extracto de café. Tenemos dos fracciones. La fracción de café verde. El extracto de café verde tiene un patrón antioxidante increíble. Es incluso empleado para las preparaciones cosméticas que hace entonces la protección contra los estrés oxidativo y produce incluso acciones que son lipolíticas de estimulación de la degradación de adipocitos hipertróficos. Por eso también manejan muy bien cuadros de cremas asociados con la reducción de la obesidad, de los tejidos de la obesidad. Entonces es una indicación. Un otro extracto son derivados del extracto de café, de hojas de café que tiene entonces derivados del ácido cafeico, como los galatos, los epigalatos, que son antioxidantes también, pero pueden ser empleados para uso oral. En general tiene aplicaciones como antiinflamatorios, como antioxidantes también por las vías orales, por la vía oral. Y incluso vas a encontrar en el laboratorio que es la Sabinza, tiene un derivado del extracto de café que es muy estandarizado, se puede incluso emplear para las preparaciones, tanto las preparaciones cosméticas cuanto las preparaciones para uso oral. Sí. Ese laboratorio está en Brasil. Está en la fábrica es ubicada en la India, en los Estados Unidos, pero tiene aquí en Brasil una representación que comercializa y distribuye para todas las farmacias que pueden tener interés. Le escribo por el interno, profesor, para que me Perfecto. oriente un poquito más con el tema. Sí, perfecto. Gracias. Estoy incluso recibiendo hoy una empresaria, una farmacéutica desde Perú, que va a visitar la Sabinza mañana para que tenga también la posibilidad de llevar hasta el Perú para distribuir para las farmacias por allá. Sí, Ah, entonces va a visitar este laboratorio en ajá. Florianópolis. Sí, así es. Y está por aquí y para la visitación de mañana.
Ah, le voy a escribir por interno, profesor, porque yo estoy en Florianópolis Ah, ¿verdad? y me interesaría si es que me puedo pegar en en la Claro que sí, visita. claro que sí, qué bien, va a ser Excelente. un gusto recibirla también. Gracias, gracias. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, Joyce, claro. Sabe quando o senhor falou sobre o ômega 3, ômega 6, né? Que Aham, a membrana, quando é formada pelo ômega 6, ela é mais frágil, né? exatamente. Uhum. Então, por que se suplementa ômega 6? Excelente pergunta, Joyce. Na verdade, o que a gente faz como recomendação é ter um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, tá? Naturalmente, o ômega 6 é importante para a síntese das prostaglandinas fisiológicas, que significa que eles produzem a partir da decomposição com da fosfolipase A. A2 gera ácido araquidônico e a partir do ácido araquidônico gera prostaglandina, prostaciclina, prostaglandina PGF2-alfa, PGE2. Cada uma dessas prostaglandinas fisiologicamente tem papéis importantes também. Por exemplo, o PGE2 estimula a secreção de muco no estômago. Então, nós temos que ter prostaglandinas E2 sendo produzidas. Prostaciclina, que é PGI2, regula o sistema respiratório, faz broncodilatação, faz regulação da responsividade bronquiolar. Então, a gente tem que ter PGI2. Tromboxano A2, por exemplo, faz regulação do processo de coagulação sanguínea. Então, a gente tem que ter tromboxano A2, sabe? Então, precisa de um nível adequado de 3 ômega 6 na membrana para um ômega 3. O que é que está acontecendo hoje na nossa sociedade de consumo de alimentos hipergordurosos? A gente tem um volume de ômega 6 muito grande e praticamente nada de ômega 6. Então, de fato, a reposição que a gente recomenda atualmente para pacientes que têm uma dieta hipercalórica, como é o nosso caso no Ocidente, a recomendação de suplementação é só de ômega 3 para reequilibrar essa proporção de 1 para 3, tá? Hoje, uma dieta convencional do nosso padrão alimentar gera um ômega 6, 3 para 12 a 15 ômega 6. O que é que significa isso? Que o padrão celular, as nossas células estão cheias, muito mais carregadas de ômega 6. Ômega 6 que vai ser convertido em ácido araquidônico e vai gerar prostaglandinas. Quando gera prostaglandinas em excesso, a gente tem um quadro inflamatório agudo. E esse ômega 6 é muito mais facilmente oxidado. Quando oxida a membrana que está cheia de ômega 6, a gente gera destruição celular e fragiliza então esse tecido, gerando inflamações, tá? Então, por isso, a regulação com ômega 3 é importante. Suplementa com ômega 3 para contrabalançar essa dieta hipercalórica e equilibrar os componentes de membrana, protegendo a membrana, mas impedindo que haja uma sobreprodução de prostaglandinas fisiológicas, tá bom? Patológicas. Porque assim, um tempo atrás, né, tinha muita procura por óleo de linhaça, né? Aham, Que é mais ômega 6. Aí ômega eu 6. notei que diminuiu bastante Claro. essa procura também. E Uhum, também está em falta também, eu não vejo muita lecitina de soja também sendo procurada, a demanda diminuída nos fornecedores também, uhum, uhum. né? E a lecitina continua sendo boa, não é? Sim, lecitina sim, porque tem esses ácidos graxos que são resistentes à oxidação, né? Aham, a fosfatidilcolina e tal, né? Uhum. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Porque agora está sendo procurado muito, além do ácido alfa-lipoico, o ácido R-alfa-lipoico. Uhum. Qual a diferença entre eles? O R
É uma alfa-lipoico. o R-alfa-lipoico. A gente tem o levógeno e o Racimo. IR, né? As duas É, formas de isso. apresentação da isomeria ótica. O mais ativo, em geral, é o L. Não sei por que eles estão procurando o R. Então, que eu tenho recebido receituários buscando mais o R-alfa-lipoico também. Não Não sei te tem. dizer qual é a pira da galera, porque É, o L alfa-lipoico é o mais ativo, né, biologicamente. Em geral, aham, o levógero é sempre o mais ativo, tanto que é alanina, L-treonina, menina, isso. aham. Ah, então tá bom. Obrigada, viu, professor? Nada, talvez o R seja mais fácil de encontrar, né? Mais barato, talvez. Não sei. Hum, Ou não, né? não sei. É. Não, porque começaram a procurar, então por isso que eu falei assim, nossa, por que será que agora estão buscando essa forma, né, do ácido Dá uma investigada alfa-lipoico? qual é a ação dele, mas menos que tenha Uhum, surgido algum trabalho de ontem para hoje que eu não saiba. uhum, Professor, é a Sim. Marta. Oi, Martinha. Pegando uma sala, tudo bem? Tudo. Com relação à lecitina de soja, eu vi umas matérias a respeito de que o povo estava deixando de consumir pelo fato da soja ser transgênera. É verídico isso? Tem É, verdade nisso? foi a pergunta da doutora Irena, né? Aqui a ideia é É. que a soja é uma coisa, a isoflavona da soja é um composto um fitocomplexo extraído da soja. A Mas e aí não lecitina tem é um problema com. conjunto de substâncias extraídos da soja. Não significa que no processo de extração venha junto alguma característica genética que possa passar no processo de transgenia para as moléculas, porque as moléculas são moléculas, né? Elas têm estruturas químicas definidas, elas são rastreadas, são identificadas, são isoladas dentro de processos químicos de extração. Então, não sei se faz Não sentido. tem problema. Não. Hum, Independente da entendi. origem de qual soja está sendo utilizada, não vejo Porque assim esses como transgêneros é para que sejam mais resistentes a pragas na hora da cultura, né? Eu tenho isso. estudado bastante essa parte de cultura, de plantas, Uhum. então ando estudando por que o transgênero, né? Se não Sim. tivesse o transgênero, não tinha a produção que tem hoje, Sem né? dúvida, sem dúvida. A gente não sabe ainda o que essa transgenia vai fazer nos nossos genes, né? É verdade. Mas daí é em relação ao alimento soja, tá? É ao grão de soja, não é em relação aos compostos extraídos da soja. Porque para fazer uma isoflavona de soja, a gente Hum, precisa garantir a característica química dessa molécula. E aí ela independe de onde vai vir, né? Só entendi. ele tem o padrão de qualidade mínimo da extração, tá? Eu aprendi uma coisa hoje, todo dia eu aprendo uma coisa, né, com a sua aula, Sim. mas o triptofano, que eu falo tanto do triptofano para todo mundo, o triptofano não sabia que a vitamina D era muito importante para a absorção do triptofano. Ó, aprendi essa hoje, Para viu? conversão do triptofano em 5-HTP lá nos neurônios. Olha que legal, aprendi Porque, mais uma. porque para converter o triptofano em 5-HTP, que é o primeiro passo da reação de conversão para serotonina lá no neurônio, Hum, precisa da enzima triptofano hidroxilase. E a triptofano hidroxilase, ela só é ativada quando a vitamina D está em níveis ótimos. Então, a vitamina D estimula a triptofano hidroxilase, que converte triptofano em 5-HTP, que depois, em seguida, vira serotonina. olha que legal, muito Sempre bom assim. isso, aprendi mais uma. Tá bom. Obrigada. Que bom. Sempre aprendendo com a É sua isso aula, aí. muito obrigada. Que bom. Que bom. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Hum, tá ótimo. Quais são os níveis professor, ótimos de vitamina D?
acima de 50, doutora Irena, e entre 50 e 100 é o ideal para pessoas saudáveis. Beleza, obrigada. É isso. Professor, só mais uma perguntinha. Claro, Joyce, vamos lá. Aqueles problemas de pele que a pessoa tem, eles chamam de dermatite atópica, né? Aham. Eles são uma inflamação também, não é? Sempre, Que, sempre que tem, começa. sempre que tem lesão, tem um processo inflamatório associado. Esse processo inflamatório e a lesão pode ser induzida por mecanismos biológicos, bactérias, fungos, vírus, por mecanismos físico-químicos, radiação ionizante, queimaduras de sol, raio-x, mecanismos físicos, um trauma mecânico, uma batida, uma ruptura, um corte, uma cirurgia. O fato é que sempre que há uma lesão celular, a gente gera uma inflamação. No caso da Aí, dermatite, é uma coisa atópica, é uma resposta imune, né, a um agente exógeno de sensibilização imunológica. e aí, no caso, a forma de tratar seria sempre aquela sequência: desoxidar, né? Eliminar, assim, combater os radicais livres, vai ser Uhum. sempre. E assim, começando Exatamente. pela digestão também, né? Que é a absorção dos nutrientes, é sempre essa sequência, né? Também, até Exatamente. chegar na pele, para ter o resultado na pele, né? Exatamente. Tá? E assim, o óleo de peixe ômega 3, especificamente para pele, ele é indicado também, o ômega 3 por causa das membranas também? Como composição externa, para uso externo, em ungüentos, Não, não, pomadas, para tomar também, né? Para sim, parte claro, de. claro, sim, também. Mas se Daí, a mas pessoa for alérgica, tem um processo alérgico a peixe, a camarão, aí já não pode, né? Nesse caso. daí não, sim, sem dúvida que não. É. Mas o mais importante das dermatites atópicas ou alérgicas é descobrir o agente causal, né? Por que que ele está gerando isso? E aí a investigação é epigenética mesmo, a exposição a fatores externos que gerou essa dermatite, né? Essa resposta da pele a esse contato com o ambiente externo que está levando à ativação imunológica e está gerando essa resposta inflamatória. Eu falo porque o meu filho tem essa dermatite desde criança, né? E Uhum, tratei sempre com homeopatia. E uhum. aí ele alternava assim crises de rinite Tira o leite. com a parte da pele. Então eu falei para ele parar de tomar o leite, Uhum, né? E aí eu entrei com enzima Q10, entrei com o ácido alfa-lipoico também para uhum, ajudar, né? uhum, E também entrei com citoprópolis também. uhum, Tá? Então, assim, eu pensei também em colocar mais alguma coisa também. Eu não sei uhum. se é É, o caso. o ideal nesse caso dele é retirar o agente causal, né, que está gerando a dermatite. Muito possivelmente, como ele tem essa associação pele e mucosa respiratória, a caseína do leite é a principal vilã de toda essa história do sistema de Uhum. sensibilidade intestinal, né? É lá no intestino que acontece, mas a repercussão principal é respiratório e pele. Sem dúvida, assim, 90% das condições associadas a esse processo de sensibilidade da pele e mucosas do sistema respiratório é por essa Nessa caseína do via, leite. né? Uhum, por essa via. Então, Sim. ele começou, mas não fez um mês ainda. Então, a gente não viu ainda o resultado, né? Certo. Uhum. Mas o citoprópolis vai ajudar, assim, nesse Sim, processo pode ser usado, né? sem dúvida, claro, ele tem essa função antioxidante, anti-inflamatória, Uhum. cicatrizante, estimulante da recuperação dos tecidos, né? Então, funciona assim, Uhum. funciona super bem. Ah, então tá bom. Obrigada, viu, professor? Nada, imagina. Profesor, le hago una pregunta. ¿El ácido alfa lipoico es igual, o sea, es lo mismo que el ácido tióctico? Tióxico Sim. é, Ah, por eso le digo, acá en la Argentina teóricamente es lo mismo, pero bueno, me crea duda. tal vez puedo confirmar con usted porque no me acuerdo si aquí tenemos una designación
porque en general lo que empleamos como fuente de registro de los productos son las designaciones internacionales, cómo son reconocidos internacionalmente los insumos farmacéuticos. Entonces, cómo los Ah, porque cuando yo proveedores. lo compro, cuando hago el pedido, me mandan ácido tióctico. Dióptico. Bueno, Ujú. puedo consultar por aqui. Sabe se é reconhecido assim também, Joyce? Então, eu acho que teria que ver pelo CAIS, né? Pelo CAS, né? Pelo número CAIS. El número CAS É. que tienes, Ah, el número pues, acá. sí, si tienes el número CAS, podemos chequear por aquí. Tenemos la seguridad de confirmar. Claro, me voy a fijar eso. Sí, No por se me eso la ocurrió. designación internacional se tiene esta designación Claro. también para el ácido clorhídrico. Le hago otra consulta, profesor. ¿El MST, ustedes lo usan? MST. Es un eh, aceite de cadena corta o de es, cadena media. es un movimiento sin tierra por los campesinos. Nosotros, o sea, es un ácido de cadena media, Así, derivado del coco y la palta, no sé qué. Lo usamos como, Não, como não, energizante, não seria TCM? sí, por ¿no? aquí tenemos los TCM, solamente los que son empleados de ácidos grasos de Ay, cadena. bueno, lo que pasa es que nosotros lo tenemos de designación al revés, pero Sí, es lo sí, mismo. verdad. Sí, es lo mismo. Y tenemos también el butirato, que es un inmunomodulador del sistema inmunológico intestinal. Eh, Tenemos el butirato de calcio acá. Sí, se puede hacerlo porque el butirato de calcio se ioniza en el ambiente intestinal Claro. y se libera solamente el butirato para hacer las funciones ¿Eso se haría en cápsula osmotólicas. gastroresistente o no? Principalmente sí, para liberarse en los intestinos porque el butirato hace una regulación inmunológica del sistema de defensa intestinal. Es muy Ujú. bueno, sí. Como un postbiótico también. Sí, recién ahora lo conseguimos. Le cuento que hace un mes entró a Argentina. Sí, 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 acá nosotros estamos, ustedes que me encanta que tienen todo estandarizado, acá no existe eso. sí, ¿verdad? Así que yo me voy a ir a Brasil y voy a traer todo eso. Se puede sacar por la frontera, llévase todo para Santa Fe, por ejemplo. No, la idea es eso. Ya el año que viene estoy averiguando con un agente de aduana. Ya le voy a escribir cuando tenga más o menos acomodado acá ¿Ya? para hacer organizar ¿cómo es? Un tutorial de algunas cosas. De Pero primero importación, tengo que ver a claro. ver cómo organizo todo. Claro, claro, con gusto. Lo mismo pasa con el Perú, por ejemplo, que la gente que está visitando por aquí tiene la misma dificultad para hacer entonces la adquisición de los productos, pero ya lo están exactamente haciendo este movimiento de hacer Sí, una empresa para mantenerla como importadores de estos productos para distribuir para toda Latinoamérica. Entonces, sí. creo que es una buena. Pero usted puede creer, acá no tenemos extracto de uno en uno. ¿Me quiere explicar qué hacemos con eso? Nada, ¿Qué le voy a pedir estandarizar? ¿Qué me va a decir? No, no tiene nada. sí, ¿verdad? No, no, por eso le digo acá, igual que las hormonas bioidénticas, nos Ajá, mandan los certificados, pero no tienen número de CAS, entonces me pueden decir cualquier cosa, qué sé yo lo que tiene. No, acá tenemos dos proveedores nomás. ajá, Un desastre con los certificados, una pelea para que le manden. O sea que sí. Ese, hay muchas posibilidades. ese no tienes el certificado de control de calidad, ¿cómo vas a hacer sus formulaciones con seguridad? No. Y por eso es algo que ellos como que replican el certificado del proveedor, Ajá, pero no está el número de casa. Entonces no me da seguridad de lo que estoy de lo que claro. todos los polvos son blancos, entonces como que no sé. Puede ser todas las cosas. Sí, Se viene de Colombia, entonces tenemos una.
Sí. Una duda sobre el origen de todo esto. Que los colombianos no me escuchen, por favor. Tá bem, muchas gracias. Gracias. Tem alguém mais, alguma dúvida? Senão a gente dá por encerrada a Ai, discussão de professor, só hoje. mais uma, Pois não, desculpa. Joyce, claro. Falando em cápsulas gastroresistentes, por exemplo, o ácido alfa-lipoico é recomendado que seja usado cápsula gastro, né? Sim, também. Aham. Os outros nutracêuticos também podem ser usados ou não tem essa Não tem uma necessidade? exigência, exceto aqueles que são lábeis no ambiente ácido, né? Que podem ser degradados no ambiente ácido do estômago, mas a grande maioria é bem estável, são moléculas pequenas, extratos que têm um conjunto de princípios ativos, então só para os que têm realmente prejuízo de estabilidade no ambiente ácido do estômago. Tá. E o 5-HTP é o único que é sublingual, que recomenda-se Eu recomendo desses. pela dose que a gente pode utilizar, né? Então, se tu tens uma possibilidade de usar 50 miligramas, por exemplo, sublingual, para que botar 400 miligramas numa cápsula para via oral? Não faz sentido, né? Em termos de absorção, Uhum. absorção sublingual é boa, é ok, atinge concentrações plasmáticas ideais. Não faz sentido fazer o coitadinho do ácido do 5-HTP transitar pelo estômago, chegar no intestino, abrir a cápsula, ser absorvido, passar para a corrente sanguínea, passar pela primeira passagem no fígado, chegar na corrente sanguínea, para depois chegar lá, barreiras hematoencefálica, para depois chegar no sistema nervoso central. É muito trabalho para o menino, né? Vão facilitar, né? Sublingual, vai direto lá e chega aí. Deu. Ah, U10 então tá también se bom. puede hacer sublingual, profesor. 5-HTP, GABA, sí, se puede hacer. U10, Pudiera. U10, Sí, se puede, sí, porque es liposoluble también, exacto. entonces sí, puede serlo. Sí, para Porque como es caro, se usa menor concentración. Exacto, Entonces, le hago exactamente. una pregunta que no sé si la entendí bien a Joyce. ¿El alfa lipoico también va en cápsula gastroresistente? Sí, así es, Gracias. porque puede sufrir reacciones, puede reaccionar con el ácido del estómago, entonces disminuye la biodisponibilidad del ácido alfa-lipoico, se tiene es un mecanismo ácido interactuando con él en el ambiente del estómago. Es Bien, gracias. perfecto. Muchas gracias, profesor. ¿Eh? Gracias a usted por la presencia hasta el momento y vamos a dar por encerrada a nossa sessão de hoje, se estão todos satisfeitos. Tá bom? Gracias, Obrigada, profesor. professora. Gracias. Ya le Sim, escribo por interno. Chao, sim, chao. sim. Chao. Tchau, Julie. Boa noite, Boa obrigada. noite, boa noite.